Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu continuo com o André Brito. Nós conversamos no vídeo passado sobre mindfulness e a ligação com a parentalidade consciente. Demos exemplos práticos, se você não assistiu ainda, corre lá para assistir. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como lidar com a culpa, com o estresse nesse processo que é educar outro ser humano, né? Vamos começar falando um pouquinho da culpa, né? Que se você é mãe ou pai, eu tenho certeza ela já bateu aí na sua porta e nós também, né? Sim, E a culpa, a gente muitas vezes a gente enxerga e eu concordo com isso que ela não nos faz bem, né? Na verdade, às vezes é um excesso de cobrança que prejudica até a nossa relação com os nossos filhos. Mas eu tenho um outro ponto de vista que, em determinados momentos, a culpa pode ser nossa amiga, porque ela nos permite mudar um padrão de comportamento que a gente sabe que não é o ideal, né? Então, se você percebe que você agiu de uma forma que você sente que não é a forma que você deveria agir, você está atento àquilo ali, né? Você viveu aquilo ali e percebeu que não é o melhor caminho, a culpa vai permitir que você faça uma autorreflexão e escolha outra rota, né? sim. Então, gritei com minha filha hoje, me senti muito mal, me senti muito culpada. E aí, o que é que eu vou fazer com essa culpa? Você pode usar a sua culpa, né? Você pode usar essa culpa a seu favor e mudar aquele comportamento num próximo momento de explosão emocional que sua filha tem, né? Que minha filha tenha, no caso. Então, isso acontece direto comigo. Assim, se eu me sinto culpada, eu uso ela para mudar o que eu fiz de errado, né? Sim. Então, eu enxergo que ela pode ser prejudicial, mas pode ser benéfica também. Queria ouvir você sobre culpa. Legal. Eu acho que eu tenho bastante exemplo prático, vivencial mesmo, da minha experiência com os meus filhos, principalmente com o João, que é meu primeiro filho, que tem 4 anos e pouquinho. É, mas eu acho que não cabe nesse episódio. Então eu prefiro ir para um arcabouço, assim, uma contextualização um pouco mais, não vou dizer teórica para não ficar chato, mas a gente compreender certos caminhos. Porque vamos falar de 3 coisas que todo mundo sente quase todo dia sobre diversas questões e situações que acontecem na vida: culpa, angústia e vergonha. É, E o que são essas coisas, né? Como que a gente se relaciona com essas coisas? Então, nesse sentido, tudo aquilo que a gente não compreende bem, a gente tem muitos hábitos de seja acabar com isso que eu não compreendo. Você vê em qualquer contexto, até físico, geográfico, né? Se eu não compreendo bem alguma coisa, né, e isso me faz algum mal, me incomoda, a tendência é eu querer aniquilar isso. A gente, de um modo geral, assim, tem um hábito muito instantâneo de reação a essas questões, essas situações que acontecem no nosso existir. A culpa, tanto quanto a angústia, tanto quanto a vergonha, são características humanas. Então, será que a gente compreende a linha de construção da culpa? Será que essa culpa não é a culpa que você sente da sociedade que você vive? Que é uma sociedade que se culpa tanto, né? Que se martiriza tanto, que se coloca tanto nesse lugar. Me lembro de Winnicott, um teórico da psicologia, que ele conceitua, né, o termo mãe suficientemente boa, que é aquela mãe que não se coloca como perfeita, né, e não vai em busca desse tipo de projeção da mente. Então, muitas vezes a gente está se relacionando com a culpa no sentido das projeções que a gente faz da gente mesmo enquanto pais. Perfeito, perfeito. Isso que Então, a você gente fica falou. preso a essa projeção de quem eu devo ser na função, no papel, sendo que não teve esse curso. Uhum. Eu entendo. Não tem matrícula aberta em Não lugar tem. nenhum.
Não tem curso, não tem livro, Não não tem tem. manual. Não tem. Todos os cursos sobre parentalidade que se você faz, ou que eu já fiz, ou qualquer coisa que exista na internet, você vai aprender técnicas. Mas o ser pai, o ser mãe, é uma vivência humana, uma construção natural. Só aprende sendo. Sim, Só que os aprende indígenas não precisam disso. É. E agora, Sem julgamento, se tá bom, se não tá, se é certo, sim, se é errado. você falou uma coisa muito interessante, né? E que aí me veio um insight, assim, quando você falou de culpa e vergonha. E como a culpa e a vergonha atrapalham nesse caminho que a gente escolhe da educação consciente. Uhum. Porque quando seu filho, por exemplo, de 4, 5 anos, faz uma birra no shopping, na frente de todo mundo, se joga no chão, se a sua vergonha e a sua culpa falarem mais alto, Ixi, você catástrofe. não vai conseguir agir com ele da forma que você gostaria de agir. Uma catástrofe na vida dele. Na vida dele, Isso. né? Por conta de um sentimento nosso. Por causa de uma deficiência minha de lidar com aquela situação que eu não queria viver, diante da ideia que eu tenho sobre quem eu sou quando a minha imagem é afetada. Com o que os outros estão pensando em você. A minha imagem sobre, naquele ambiente, porque meu filho está se comportando do jeito tal, que é um modelo, né, ao qual a gente pode se reportar que muitos de nós fomos criados. Sim, sim. Né? Então, que eles veem aquilo ali, né, a educação tradicional vê aquilo ali como uma criança mal cuidada, Uma falha dos pais. Uma falha dos pais. Isso. Então, assim, é tão importante a gente fingir, fazer de doido mesmo, e fingir que não tem ninguém ali. Sim. E prestar atenção no que verdadeiramente importa, né? O que é que importa de verdade? É a sua relação, é a relação que você está construindo com o seu filho. Sim, sim. Então, você chegar ali, abaixar e... O que é que você me fale? O que é que você Isso está tem uma sentindo? potência, né? Maria. Você deve sentir, as pessoas que Demais. nos assistem, que já experimentaram, devem sentir. Eu não achava que eu fosse ser pai, né? Porque eu vou fazer 51 anos agora, em julho, que é alguns meses. Vou dizer que tenho uns 50 ainda. Uhum. Vamos apressar a coisa. E quando eu tive meu filho, João, eu estava com 46 anos. Eu não achava que eu fosse ser pai. Eu achava tudo muito tranquilo, teoricamente. E quando veio para a prática, falei, nossa, quanta coisa eu tenho para aprender, sabe? E essa experiência com ele de vínculo, na birra, no meio de um contexto social, me dá hoje uma satisfação tão grande quando está acontecendo. E dos exemplos vários, teve um agora na praia, ele e a priminha brincando no castelinho de areia ali, pé da mesa, na sombra, todo mundo amontoado numa praia aqui em Alagoas, né? E aí ele destruiu lá o castelo da prima, uma parte. Ela guardou aquilo. Mas uns minutinhos depois, ela levou toda a fúria dela pro castelo inteiro dele. Rapaz, não foi bom não. Esse menino deu um grito com ela, não bateu nela, mas ficou com as garras prontas assim. Todo mundo em volta olhando. Eu tava do lado dele, deixei ele gritar. Quando acabou, ela destruiu o castelo. Aí começou o choro. Primeira coisa que eu fiz, me virei para ele. Ele me abraçou sozinho. E já tinha acontecido coisas assim. Ele me abraçou e começou a chorar. E eu ali com ele, não falei nada. E vira natural você permitir que a criança descarregue aquilo que é uma frustração absurda. Ela não tem condição. Eu tenho dito em alguns lugares que eu vou, olha, você é o adulto, portanto você deveria ser a pessoa responsável por emocionalmente estar mais ajustada. Porque aquela figura, criança, que nenhuma pessoa ainda se constituiu, não tem capacidade de nenhum tipo para se regular. Hoje já existem diversos estudos sobre isso, né? Eu que estudei neurociência, eu sei que o cérebro da criança demora muito para se formar. Termina, os estudos mais recentes dizem... 25. Hoje já 30. Então, assim, gente, um dia desse, eu tenho 34, vou fazer 35 agora. Meu cérebro só termina agora um dia desse. Então, assim, daqui a pouco é 50. Como é que eu posso exigir da minha filha, que tem 3, Sim. que ela saiba, né? E até escrevi agora um capítulo para um livro que fala sobre como desenvolver a autorregulação das crianças. E às vezes as pessoas esperam, e eu já começo o capítulo falando isso, não ache
que é uma coisa rápida e fácil, porque não é um processo. Sim, sim. É um trabalho de formiguinha que você vai ali ensinando, incentivando todos os dias. Nós, como adultos, temos dificuldade, às vezes, de nos regular. Né? E aí, pegando esse gancho da culpa e da vergonha, né? Mas pra gente voltar pra culpa e fechar nesse sentido, que é, se ali eu não tenho percepção sobre mim, sobre o que eu sou na vida dele, como eu faço, como eu estou na vida dele, durante o dia a dia mesmo, numa situação como essa, a minha insegurança faz com que essa ideia de culpa, que eu nem percebo que há ali, culpa por meu filho gritar e ser agressivo, né? Porque era o que ele tinha de ferramenta, era gritar, olhar para ela e depois chorar, era a ferramenta que ele tinha. Sim. Se eu não sou presente na vida dele, eu posso pegar essa culpa e essa vergonha, porque está todo mundo olhando, e acabar com aquele processo do meu filho ali que é necessário, é da construção da vida dele, daquela frustração, daquela raiva. É a forma que como é ele tudo consegue trabalhar essas Isso. emoções naquele momento. Porque é tudo humano, vai acontecer isso em vários outros contextos, e ele precisa estar vinculado para que no contexto maior, mais grave, mais complexo, ele possa ter apoio para a construção que ainda, né, cerebralmente vai estar em movimento por muitos anos. Então, da outra vez eu falei para você sobre a construção de vínculo com os filhos, né, que hoje muitas pessoas pagam o preço de não terem investido nisso. E é caro. Caríssimo. Caríssimo de todos os sentidos. Não é caro só financeiramente, é também. Mas é caro afetivamente. O vazio e o buraco onde você não tem como preencher por causa desse desvínculo de alguém que está na vida, está no mundo e está despreenchido de afeto. Então, os desertos emocionais que existem em cada um de nós, que são afeto, transferidos. Ele é tão importante, se as pessoas bem soubessem como o afeto é importante para o desenvolvimento infantil. Sim. Que ele realmente molda, tem um livro que fala sobre isso, né? Como o amor é importante, como o afeto molda o cérebro de uma criança. Que é impressionante mesmo os estudos que eles apresentam e mostram a diferença de uma criança que é criada com afeto e uma que não é. Gente, é impressionante. É impressionante. E isso vai para a vida adulta, a pessoa... É aí que entra, né? Esse que você falou, esse abismo que existe na vida adulta por conta dessa ausência durante a infância. Isso. Né? Às vezes o pai está ali, convive presente, mas falta o afeto, que é tão importante. E você simplesmente abraçar seu filho, não falar nada, mas ele sabe que ali no seu colo ele pode ser quem ele é, ele pode botar para fora o que ele está sentindo. E a autorregulação dele depende dessa segurança que ele sente após acontecer qualquer coisa. Então, se eu sinto segurança, eu tendo a me autorregular aos poucos. Mas se eu não sinto... Vocês dois estavam corregulando. Né? O Isso, seu abraço exatamente. Ajudou ele, porque ele não sabe se regular. Então, vocês se corregularam. Isso. Fisiologicamente, a gente estava se corregulando. Depois entra a pensar... porque minha prima... Não, é porque você fez e ela fez e não sei o quê. Aí entra a opinião de um, de outro. E eu aqui com ele. E uma senhora olhando e eu... Porque depois eu olho para as pessoas, né? Discretamente eu olhei e ela olhando. Não vai dar um grito? Não sei exatamente o que ela estava pensando, mas eu fiquei super curioso. E depois eu comentei com minha esposa e achei engraçado, porque é interessante muito esse contexto do julgamento social, né? Sim. Desse controle social do que é certo, do que é errado. Tanta coisa. Mas é muito divertido, eu gosto. Eu levo isso como um aprendizado e uma coisa engraçada, né? Desses resquícios de uma sociedade bem... Ainda muito presente, infelizmente. A cruel, educação na tradicional verdade. ainda muito presente. E cruel. E hoje a gente já enxerga algumas atitudes como violência que antes a gente não enxergava, né? Antes a gente só enxergava o tapa como uma violência, né? A violência física como violência, né? E hoje não. Hoje a gente percebe violências bem mais sutis, mas que impactam negativamente no desenvolvimento de uma criança, né? Sim. Seja um grito, que já existem estudos que falam que você gritar com a criança é tão prejudicial quanto você bater, e o próprio silêncio. O silêncio é destruidor.
O silêncio quando a criança precisa que você fale alguma coisa para ela se regular, para ela se acalmar, e ela recebe um silêncio como punição, é muito prejudicial também, sim. né? O castigo do silêncio, né? Enfim, mas voltando aqui para a culpa, vamos falar um pouquinho sobre a importância de ser compassivo consigo mesmo, né? Porque é inevitável, nós vamos errar no caminho, né? Várias e várias vezes. Então, como é que esse ato de você ter autocompaixão pode ajudar nesse processo da educação de uma criança? Esses sentimentos, né, importantes para a nossa compreensão do mundo, como culpa, como vergonha e por aí vai, eles, eles atuam na nossa vida mais do que a gente imagina. Então, eles são motivadores de atitudes. Então, quando a gente está falando de autocompaixão, no sentido mais, vamos dizer assim, teórico, a gente precisa lembrar dos 3 pilares da autocompaixão. Um deles é a capacidade de ser bondoso com você mesmo. E aí vem um ponto. Se eu me julgo culpado, como eu sou bondoso com uma pessoa culpada? Então eu preciso entender se é possível isso. Primeiro ponto, primeiro pilar. Será que eu consigo desconstruir a culpa, entender de onde vem essa culpa? Será que o Winnicott vai me ajudar quando, na teoria dele, ele traz a ideia de você cria em você um modelo de ser humano, de ser melhor, de ser assim, de ser assado. É uma projeção que pode fazer com que você se coloque ali como um criminoso, porque um culpado precisa ser punido. E como é que eu vou ser autocompassivo se eu sou culpado? É como se a gente pensasse, então, quem está encarcerado lá, um terceiro que está lá na prisão, julgado, não pode receber compaixão de ninguém, porque ele não merece, ele é culpado. Então a dificuldade muitas vezes da gente ser gentil com a gente mesmo vem dessa construção, né, de que existe uma relação de punição necessária para todos nós, para que eu não repita o que eu fiz. Só que isso não é uma estratégia tão eficiente. Porque quando eu continuo me culpando, eu continuo fazendo coisas que eu me culpo. Sim. É quase como um reforço. Então a gente está numa roda, num ciclo, e a gente tem muitas vezes dificuldade de quebrar isso. Então eu posso ser gentil comigo mesmo, um pouquinho, mesmo me sentindo culpado, porque essa culpa é uma construção que eu não tenho clareza sobre ela. Qual é o modelo que eu sinto de culpa? É porque eu não sou mãe, por exemplo. Você como mãe. Então você quer você saiba, quer você queira, quer não, você segue um modelo de ser mãe. Se você vê uma mãe, quer que você seja Laís, mindful, respira, para de julgar quando está julgando já, ou não, quer que seja qualquer pessoa, na hora que você vê uma mãe, na hora que você vir, num momento qualquer, uma mãe fazendo algo com o filho, você julga, você sente, você aponta o dedo dentro de você. Ontem eu estava esperando minha esposa num café no shopping. Um pai sentou com um filho, com um lápis e um papel e um caderno. E ele falou, isso está muito mal feito. Para um menino de 5, 6 anos. Eu respirei, quis olhar para ele. Porque ele já tinha um julgamento. Porque esse não é o modelo para mim que funciona. Mas qual é o modelo? Então, essa questão do modelo, primeiro, que né, para eu não me esquecer isso. Quando você falou isso, eu fui construindo aqui meio que uma divisão da culpa. Né? E eu pensei, para quais caminhos, né, a culpa pode nos levar? Pode ir pelo caminho da autorresponsabilidade, como eu falei no início, né? A gente usar a culpa como aliada de, ok, eu sou o adulto nessa relação, eu posso agir diferente, eu agi assim porque eu senti tal coisa, como é que eu posso agir de uma próxima vez? A culpa como uma autopunição que não vai levar a lugar nenhum, que você vai se sentir culpado e, como você falou, vai repetir depois. E se você não tiver consciência, você só vai para isso. Só vai para isso. Não vai para o outro ponto. E o terceiro, a autoindulgência, de você sentir a culpa, se prejudicar, ou sentir a culpa, mas só sentir pena de si mesmo. Isso. Né? Eu agi assim porque quando eu era criança, os meus pais agiam assim comigo. Mas aí eu acho que assim, é a pior das opções, porque
você não vai chegar a lugar nenhum com isso, né? E aí é que entra a importância de você se conhecer, de você olhar para sua história. E de você né? ter capacidade de ficar presente em você mesmo. Porque, e de enxergar a possibilidade de mudança. porque essa do meio, que é usar a culpa como seu aliado, você só consegue quando você tem consciência daquilo que é sua responsabilidade. Sim. Então, se você, nesse momento, já enxerga a culpa como uma possibilidade de agir diferente, você já está assumindo a responsabilidade sobre o seu próximo momento. Ela se transforma, é natural. É como que você, olha, estou sentindo vergonha. Mas de quê? O que está por trás da vergonha? Que é um sentimento bem mais sutil também. Então, o que nesse sentido eu vejo, né? Que a primeira base da autocompaixão, quando você falou da autoindulgência, a primeira base dos 3 pilares é a bondade consigo mesmo, se você é capaz de fazer esse movimento. E o segundo é mindfulness. O segundo pilar é estar mindful, saber o que você está vivendo, ter mais consciência sobre isso, que pode ser caótico, difícil. E o terceiro, que é mais uma visão do que uma habilidade específica, e não é tão simples, mas a gente consegue desenvolver, que é você ter a visão sobre o sofrimento que engloba todos nós, seu filho, você, eu mesmo. Então eu tenho capacidade de olhar para esse aspecto que a gente chama de humanidade compartilhada ou igualdade básica, né? Aquela igualdade que todos nós temos. Estamos em sofrimento, temos limitações, temos questões a resolver, sombras. Então isso é mais uma visão que faz com que a gente não fique olhando o outro sempre no sentido do outro ser alguém diferente de mim, que falta nesse outro, que deveria ser desse jeito. Com os próprios filhos, por exemplo. Falando nisso, né, e também fazendo um link com o que você falou de Winnicott, né, e a teoria da mãe suficientemente boa, eu costumo falar muito que nossos filhos, e assim, vamos lá, vamos interpretar isso da melhor forma possível. Nossos filhos têm os pais e as mães que eles precisam ter. Então, minha filha precisa de mim, com as minhas qualidades e com os meus defeitos. Porque eu, com os meus defeitos, estou trabalhando para evoluir, né? E ela está tendo a oportunidade de me ver nesse processo de autoconhecimento, né, e de mudança contínua. Ela precisa disso. Ela precisa me ver dessa forma. Através dos meus defeitos, eu tenho a possibilidade de ensinar a ela também alguma coisa. Exatamente. Né? Então, assim, enxergar que você é o pai que os seus filhos precisavam, né? Isso também é uma libertação. Isso, né? Tirar da sua mente a ideia de que você precisa ser perfeito, você não precisa. Né? E aí também entra essa questão da autocompaixão, né? De você respirar, aliviar e falar, tudo bem, eu ter esses defeitos. Sim. Também, né? E eu posso me cuidar mesmo desse jeito, mesmo vendo isso, apesar de ver isso. O cuidado que tem que ter, não é de... não é autoindulgência, nem negligência. Nem negligência. Eu tenho esses defeitos e é isso aí, vida que segue. Não é isso, mas não, assim, eu tenho esses defeitos, posso trabalhá-los, mas assim, eu sou a mãe que minha filha precisava. Nós estamos juntas nessa caminhada por alguma razão. Não é ele é o filho que eu precisava. Exatamente, porque a gente aprende tanto, né? Nossa, através deles, a pior coisa em mim surge para eu olhar para ela. Sim. Não é ele que faz isso, é o que está em mim que eu não conseguia olhar. Sim. Eu consigo olhar com eles. Como ele vai no ímpeto, e é muito legal depois que a gente olha. Se a gente está atento, mas assim, também a gente precisa buscar isso, né? Não aparece do nada. Não, você precisa parar e pensar, né? Pensar na vida, e pensar lidar na sua relação isso, né? e lidar com isso. Então, eu faço muito esse exercício de olhar para minha filha e perceber, assim, na nossa relação, aprender sobre mim também, sabe? A forma como eu ajo com ela me ensina muito sobre mim. Uhum. E ela, porque eu sou chorona, né? Se eu começar a falar sobre isso aqui, eu vou chorar. Mas assim, as oportunidades que ela me dá diariamente. Eu choro com ele. Eu vejo seus olhos assim marejados. E eu lembro, tipo, um pequeno conflito na hora de dormir com o João.
Ele dormiu, aí eu tô ali com ele, eu sentindo aquilo, eu começo a chorar. Aí eu beijo o pezinho dele, fica ali, é bom demais. É bom demais. Né? É doído. Mas é difícil, incrível, mas é é a incrível. coisa mais É maravilhosa incrível. da vida. É viver mesmo a parentalidade e ter uma capacidade de se tornar quem a gente pode ser. Quem a gente pode ser. Eu Não acho quem a assim, gente eu acha que a digo gente vai ser. é um portal, né? É um grande portal que nós podemos aproveitar, se a gente quiser, né? Para entrar nesse portal de corpo e alma e viver essa transformação que só vivendo a parentalidade a gente pode, né, fazer isso. E eles serão pessoas independentes de o que a gente é. Com e certeza, só isso já liberta, né? Da gente aceitar não o que somos está só, por vir. não somos só nós que influenciamos, Não né? São tem todas dúvida. as relações que eles vão ter, que eles Sim. têm e terão aí pela Sim. frente, né? Bom, André, a gente vai precisar conversar muito mais vezes. Vamos pensar em alguma coisa aí. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que esse papo aqui flui demais, porque realmente tem tudo a ver. Sim, né? não tem dúvida. Então vamos pensar em um formato para que vocês possam ser beneficiados com esse papo Pode aqui. ser história também, pode contar história, muita história massa. Sim, E é a história mesmo que cria essa Esse proximidade vínculo, né? com o Esse público, elo, né? Porque com eles certeza. se veem na nossa posição aqui, né? Sim. Como pais. Obrigada mais Eu uma que vez agradeço. por você ter topado esse Que papo. agradeço. Assim, muito bom, foi muito bom. Flui muito bem. E eu espero também que vocês tenham gostado. E acompanhe a gente aqui. Sigam o André nas redes sociais também, Olhar Pra Dentro. Se você está vendo agora, em janeiro, aproveite a oportunidade para fazer o curso dele, que é transformador. E me acompanhe também, que eu estou planejando várias novidades para esse ano. E quero muito ter vocês comigo. Tá bom? André, brigadão mais uma vez. Obrigado, Leis, de novo. Muito obrigado. Beijo e até a próxima.